Bom dia, graça e paz. Leitura de hoje, Jó, capítulo de número 37. Eliú continua discursando, falando, verso 5, falando a respeito dos feitos de Deus. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Fala sobre o pé de vento, as densas nuvens, os relâmpagos, verso 13, e tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. É interessante esse ponto. Deixe-me comentar. Porque a natureza está no controle do Senhor. Tanto o sol como a chuva. O ser humano, por mais avançado que seja a tecnologia, ele não consegue controlar o sol, a chuva. Então, isso está no domínio de Deus. E Deus envia como fonte de bênção, porque nós precisamos tanto do sol quanto da chuva. E tem que ser na medida certa, né? Porque se vem demais, causa a seca ou a enchente, e os dois são prejudiciais. Então Deus utiliza isso como fonte de bênção e às vezes como fonte de disciplina para trazer o castigo. Prosseguindo, verso 14: inclina, Jó, inclina os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura tu sabes como Deus faz tudo isso? Verso 23: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, ele é grande em poder. Por isso, os homens o temem. E aí a gente entra no capítulo 38. E agora no capítulo 38 é Deus quem vai falar para Jó. Diz aqui no versículo 1: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Então veja, primeiro, três dos amigos de Jó falaram com ele, discursaram com ele, eles falavam, ele respondia, eles falavam, ele respondia. Quando não tinha mais argumentos, aí veio o quarto, que é o mais jovem deles, o Eliú. Eliú falou muito bem, mas também acabou seguindo o discurso dos outros, que é no sentido de acusar a Jó. Todos eles, na verdade, os quatro, né? Eles falaram muitas verdades aqui a respeito de Deus, mas eles erraram, eles pecaram no sentido do julgamento de Jó. Então, eles falam verdades a respeito de Deus, da vida, do próprio Jó também, mas o erro deles está no julgamento. Jó está sofrendo porque ele pecou, porque ele fez alguma coisa errada, alguma coisa má. Por isso que ele está sofrendo. Esse é o erro deles, tá? Mas o texto aqui não mostra Jó respondendo a Eliú, porque Deus entra na história, Deus interrompe essa série de diálogos, de discursos, e agora é o próprio Deus quem fala, numa manifestação sobrenatural de Deus. Diz que ele falou do meio de um redemoinho, né? Então a gente fica tentando imaginar a cena, né? É, os cinco ali, né? Jó e os quatro amigos, e provavelmente tinha outras pessoas ali próximos, em especial aqueles que anotavam, né? Era normal daquela época os que
escreviam, que anotavam as falas, né? E provavelmente assim que a gente tem registrado tudo isso, apesar de que alguns estudiosos manifestam que foi uma revelação posterior, mas isso nós não temos evidências, não tem como garantir. O fato é que está escrita aqui para nós a história. E no meio daquilo, agora um redemoinho ali e a voz de Deus vem daquele lugar. Deus já falou do meio dos trovões, já falou do meio do vento, do redemoinho, aí, de tantas outras formas. Pois bem, aí Deus começa a falar com ele, verso 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Deus começa a fazer uma série de perguntas para Jó. Deus está falando a Jó. Porque lembra que Jó estava falando a Deus, questionando a Deus, buscando que Deus falasse com ele. Ele quer uma resposta de Deus. E agora Deus começa a responder, mas ao invés de responder do jeito que Jó perguntou, Deus é quem está lançando as perguntas para Jó. Quem é você? Quem é este que está falando comigo sem conhecimento? Verso 3: Cinge os lombos como um homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Me fala se você tem entendimento. Onde é que você estava quando eu fiz tudo que existe, né? Deus prossegue falando a respeito de tudo aquilo que ele criou. Ele, o Deus, o Criador eterno. Ele fala de como ele criou o mar, as nuvens, a madrugada, a alva, a morte, a terra, a luz, as trevas, a neve, a saraiva, etc, etc, etc. Então, Deus vai iniciar o diálogo com Jó, e nós vamos parar aqui, porque a partir do 39 é para o próximo devocional. Mas Deus está, como o Criador eterno, confrontando Jó, porque Jó não está no mesmo nível dele, Deus eterno. Deus é o Criador de todas as coisas. E é impressionante, queridos, é impressionante como nós, às vezes, começamos a agir como se nós pudéssemos prestar contas a Deus. Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está fazendo aquilo? Ou por que Deus está permitindo? Essa palavra permitindo não ameniza as coisas, está questionando do mesmo jeito. Se eu falo por que Deus fez isso ou por que Deus permitiu isso, no fundo eu estou querendo questionar Deus do mesmo jeito. Ou seja, isso não podia ter acontecido. Por que o Senhor fez ou deixou isso acontecer? Por que o Senhor não tomou uma providência? Por que não foi diferente? Nós começamos a querer pedir contas a Deus, tirar satisfação com Deus, né? Quem somos nós? Quem somos nós? Eu fico pensando se Deus resolvesse responder a gente. Acho que Deus ia responder mais ou menos desse jeito que respondeu para Jó. Oh, quem é você? Ele nem chama pelo nome, né? Quem é esse, né? Quem é esse que está querendo falar comigo? Quem é esse que está agindo com tanta falta de sabedoria? Espera aí, né? Se veste como um homem, se arruma como um homem para você ficar diante de mim e eu vou começar a questionar você algumas coisas.
Por acaso você estava comigo quando eu fiz a terra e todas as coisas que existem? Né? Então, então, queridos, que a gente possa ter mais humildade, né? Que a gente possa ter mais humildade. Que Deus abençoe. Vamos orar? Pai, bendito é o Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor. Perdão pelas vezes que agimos sem sabedoria, querendo tirar satisfação contigo. Perdão, Pai. Dai-nos a tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.